Bom, eu não sei como você acredita que a vida surgiu, mas quando eu estou falando da vida surgir, não estou falando da vida humana, estou falando da vida lá, por exemplo, da bactéria, do ser mais simples. E aí, como ela foi se modificando ao longo do tempo? Você acredita que surgiu de uma vez? Ou foi de pouquinho em pouquinho? Ou isso veio de fora? Bom, existem teorias para acreditarmos nisso daí. Eu sou o professor Elcibaldo de Biologia. E hoje a gente vai falar sobre a origem da vida de uma maneira bem resumida, que é para a galera do, deixa eu olhar aqui, do quarto EJA, né? Então vamos lá, isso vale para o roteiro de Química, Física e Biologia. A primeira teoria para explicar como a vida surgiu no universo, no nosso universo, é a criacionista, que acredita que os seres foram feitos por uma entidade divina, a qual chamamos de Deus, e ele fez tudo à sua forma e semelhança a um só tempo, e esses seres são perfeitos. E por serem perfeitos não sofreram mudanças. Obviamente que há discordâncias e gente que segue essa linha de pensamento, independente da religião que siga, ok? A outra forma é a chamada de panspermia. A gente sabe, repetindo, nós somos poeira de estrelas e quimicamente falando somos ETs alienígenas, porque tudo que compõe a gente e o planeta veio lá de fora, né? Dali vai para lá. Ela diz que a vida surgiu em algum momento lá fora e veio trazida para cá dentro de meteoros que aqui caíram. E ao colidirem, né, liberaram essas cepas, esses esporos de micro-organismos que encontraram um ambiente aqui adequado, numa zona habitável, né, de distância do Sol, água líquida, água sólida, nem muito quente, nem muito frio, e aqui se desenvolveram. Tem gente que é contra porque essa pergunta não responde como a vida surgiu. Apenas joguei a pergunta lá para fora. Ah, beleza, professor. Então, se a vida surgiu lá fora, como ela surgiu lá fora? E muitos dizem que durante o impacto, ou mesmo durante a queda, a velocidade é tão alta, a temperatura é tão alta, que isso mataria qualquer micro-organismo que existisse ali dentro. A teoria que é mais aceita é a chamada teoria por evolução química, onde diz que a vida surgiu aqui dentro, numa terra primitiva, isso há mais ou menos 3,8 bilhões de anos. Um pouco antes disso, a Terra não tinha nada desse formato, ela parecia uma cena, se a gente fosse para lá, era uma cena infernal, muitos vulcões, temperaturas altíssimas, nem água líquida havia apenas água no estado, na forma de vapor, e essa água veio do espaço. A atmosfera era bem estranha, não tinha oxigênio, a gente tinha ali amônia, gás hidrogênio, vapor de água e o metano. Esses gases interagiam com essa com esse imenso calor e juntamente com as descargas elétricas que vinham dos raios. A propósito, quando a gente tá chovendo e tal, né? A gente escuta primeiro o trovão ou vê primeiro o raio? Pausa aí e tenta responder o porquê. Se você respondeu que primeiro o raio, beleza, você acertou. A velocidade da luz é muito mais alta do que a velocidade do som. Quando as descargas elétricas batem nas nuvens, que é aglomerado de água, né, que se condensou ali, quando ela toca nas nuvens, isso gera um aquecimento tão grande do gás que está ali dentro, que ele se expande e aquilo gera uma explosão. É o trovão. Então, primeiro a gente vê o raio, depois a gente escuta o trovão. E para explicar essa teoria, né, depois de um longo tempo, a Terra foi esfriando, esses gases foram interagindo e formaram moléculas e assim foram formando substâncias e a coisa foi evoluindo. Os cientistas Oparin e Haldane propuseram essa ideia da atmosfera primitiva, das reações, e depois, né, outros cientistas como Stanley Miller e Harold Urey conseguiram criar em um experimento essa atmosfera primitiva com os gases, com a água, tudo, e formou as primeiras moléculas, conseguiram formar aminoácidos, que é a base das proteínas que formam a gente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês consigam compreender, pelo menos, a base aí do texto que está descrito no roteiro. Vocês vão ler o roteiro, assista o vídeo. Quem já assistiu de Química não precisa mais de Física ou Biologia, e assim sucessivamente, né? Então aproveita aí tua aula, bons estudos. Qualquer dúvida vai lá no WhatsApp do teu professor. E saúde para você e sua família. Até mais.